Os maus hábitos à mesa têm interferido na saúde e no excesso de peso dos adolescentes. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2017, quase 8% dos estudantes entre 13 e 17 anos de idade estão obesos. O que fazer para conter esse avanço? Esse é o nosso assunto de hoje. Está no ar o Educação. Meus convidados são psiquiatra, coordenador do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, José Carlos Apolinário, a chefe de cozinha do projeto Divertindo e Lanchando, Cristina Bezerra, e a nutricionista da Escola Miraflores, Ana Paula Carvalho. Muito bem-vindos ao programa, doutor. Vou começar contigo, porque assim, eu acredito que o adolescente que está chegando à obesidade, provavelmente ele não tenha tido uma alimentação saudável desde pequeno. Isso confere, existe uma regra aí ou eu estou viajando? Não, sem dúvida. Isso é bastante importante, isso que você falou, né? Eu acho que hábitos alimentares são desenvolvidos desde a primeira infância, desde muito cedo. E é muito importante o desenvolvimento de hábitos alimentares. E a criança, desde cedo, comendo de maneira adequada, isso logicamente vai levá-la a um desenvolvimento mais saudável e também adquirir hábitos alimentares mais saudáveis e controlar peso corporal, todos os aspectos. Principalmente por conta dos hábitos. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu queria que a Ana entrasse aí nessa discussão, porque você trabalha com creche, as crianças estão chegando já nesse ritmo, elas chegam meio perdidinhas aí nessa questão alimentar e te dão mais trabalho. Como é que é isso, Então, Ana? na verdade, hoje em dia nós temos vários perfis de famílias, né? Há famílias que já chegam com muita informação, que auxiliam realmente nesse padrão de alimentação mais equilibrado, mais adequado, saudável, mas também há algumas famílias que precisam de um pouco mais de suporte, né? Famílias que ainda têm muitas dúvidas, haja vista o que a gente observa hoje em dia em relação à quantidade de informação que é divulgada na mídia. Então, assim, há ainda uma necessidade de orientação muito grande por parte da escola, não somente da escola, mas dos profissionais, enfim, dos pediatras, né, que acompanham a criança e a família, para desmistificar muitas coisas em relação à alimentação e orientar num caminho de alimentação saudável, sem dúvida. É incrível. Quero que a Cristina também entre no papo nesse sentido, porque você trabalha lá diretamente na ponta, né, fazendo o alimento. Eu acho que a própria questão de agora, né? Você compra 2 litros, ganha 5. Compra 2 litros de refrigerante, ganha 5. Compra não sei o que. Aquela coisa meio americanizada também, né? Não dá para comprar uma coisinha pequena. Acho também, doutor, que a gente voltou um pouquinho na questão do pequeno, porque hoje tem, por exemplo, refrigerante bem pequenininho. Então, acho que o mercado também já está se dando conta disso. O que vocês enxergam desse panorama aí? Porque os números são assustadores. Quase 8% dos adolescentes entre 13 e 17 anos de idade sofrendo de obesidade. Cristina? A minha empresa, ela começou justamente com essa preocupação. Nós fizemos uma pesquisa de mercado, né? Contratamos uma empresa para fazer. E nós percebemos nessa pesquisa que os pais não têm como alimentar essas crianças na escola, uma alimentação saudável. E as crianças também, que não estão muito acostumadas a comer o que é saudável, né? Elas também um pouco que rejeitam, né, essa alimentação saudável. Então, nós começamos nesse projeto, né, que nós começamos a produzir alimentos que são produzidos de uma forma bem, sem nenhum conservante, né? São produtos assados, são produtos que tem já esse perfil saudável. Mas você, como chefe, pode dizer, dá para fazer em casa, dá para a gente ter uma alimentação. Sim. Você também, como nutricionista, doutor, aqui, dá para ter uma alimentação também saudável em casa. A gente vai dar essas dicas aqui, porque aqui a gente vai falar e vai dar prática. Mas da onde que surgiu essa ideia? Porque aí a gente queria também atrair a criança a comer o que ela não gosta, o que ela não está acostumada, né? Então, aí nós produzimos, né? Eu sou o que mais você acha assim? Qual é o item do seu cardápio que é um menos querido e acaba se tornando até um queridinho?
Espinafre com ricota. Nós fazemos um sanduíche que leva espinafre e ricota, né? E ele tem o feitio de um Minion. Então, a criança vai atraída pelo Minion. Desde o início, você citou de uma maneira muito importante, né? Essa parte toda, Ana, da família, do envolvimento com a família. Então, muito mais do que somente a abordagem da criança, eu acho que é importante a abordagem da família, né? De repente, talvez isso seja uma coisa fundamental, o envolvimento da família. E não só a família, mãe e pai, mas todos dentro da casa, né? Então, esse envolvimento na escola das pessoas todas, da família, também eu acho interessante. Talvez você tenha experiência com isso, né? Com essa parte toda Doutor, de a gente sempre fala, né? aqui no programa que educação, se você não se envolver, não rola. Então tem que ter um envolvimento de todo mundo. Especialmente porque a família, nesse caso, acho que é um exemplo. Né, quer dizer, eu não como tomate, eu não como espinafre. E aí, como é que eu vou pedir para você, que é meu filho, comer o que eu não como, que eu não coloco no meu prato? Acho que tem muito isso. Mas eu queria já começar com as dicas. Que alimentos são fundamentais para um bom desenvolvimento dessa criança? Se a gente pudesse elencar alguns. Tem um aspecto importante que é logo no início, que chama uma janela de oportunidade da criança, que são nos primeiros 2 anos de vida. Que há um crescimento muito grande do sistema nervoso central e alguns elementos são bastante importantes nesse momento. Então, acredita-se que determinados sais minerais, como ferro, zinco e outros minerais como esse, são muito importantes, né? Que tem uma oferta desses, bastante importante desses minerais. Outras coisas também importantes são, por exemplo, determinados aspectos relacionados com as gorduras, né? Então, as pessoas ficam meio com medo, né, de usar gordura com criança, mas determinados tipos de gordura são fundamentais para o crescimento do sistema nervoso central. Então, uma dieta balanceada que envolva sais minerais, gorduras e alguns tipos de carboidratos e proteínas também são fundamentais na criança. Esses elementos, né, transformados em alimentos que podem até usar aspectos lúdicos, né? Porque determinados, por exemplo, espinafre, que contém algum desses elementos, pode ser uma coisa para a criança um pouco chata, ele pode fazer uma brincadeira, rearranjar de alguma maneira, mas esses elementos e essa primeira fase da criança, dos 2 primeiros anos, é fundamental que ela tenha essa dieta balanceada, né? E você acha que isso é o primeiro passo para que ela não se torne um adolescente obeso lá na frente? Eu acho que não só relacionado à obesidade, porque isso vai fazer com que ela também aprenda uma comida saudável. Mas aí é mais a formação do sistema nervoso central, entendeu? Nessa época, hoje cada vez mais, existem sugestões em termos de pesquisa científica, mostrando que, por exemplo, determinados aspectos, como, por exemplo, depressão, o autismo, podem estar associados a certas deficiências nutricionais nesse período de desenvolvimento. Então, dietas balanceadas são muito importantes durante esse período do desenvolvimento. E é interessante você falar isso, porque a gente estava, antes de começar a gravar, a gente estava conversando e eu acho que foi Cristina, foi a Ana, falou que tem uma relação também quando a criança rejeita algum alimento. O doutor está falando aqui da formação do sistema nervoso central. E a Ana falou anteriormente comigo que o fato da criança rejeitar um alimento pode ser 2 indícios que ela tem algum tipo de comprometimento. Ou até mesmo a escolha de alimentos que não são apropriados, oportunos para aquele momento, para aquela faixa etária, né? Eu trabalho em escola, então, na verdade, a gente não costuma comentar sobre alimentos proibidos, né? A faixa etária de 0 a 10 anos, na verdade, é uma faixa etária, de principalmente os 2 primeiros anos, claro, mas de 0 a 10 anos, o comportamento alimentar está sendo construído, então nós não costumamos falar em proibição, mas há itens que não são necessários para serem consumidos, né? Os ultraprocessados, né? Então, traduzindo, refrigerantes, biscoitos de pacotinho, com muitos corantes, todos esses itens que não têm nenhuma relevância para a alimentação infantil. Então, a partir do momento que algumas crianças que podem ter uma predisposição a algumas questões, né, alguns transtornos ou questões específicas comportamentais, mentais, se elas ingerem uma quantidade maior desses alimentos, aí vamos colocar aqui, esses ultraprocessados, industrializados, há uma relação direta entre o consumo desses alimentos
e o aumento, a incidência, né, no caso de alguns transtornos e até mesmo a questão da obesidade, né? Então, assim... Diabetes, hipertensão. Exato. Num primeiro momento, obesidade infantil, que é algo que, na verdade, tende a se estender para a vida e levar a própria diabetes, hipertensão arterial, problemas cardiovasculares no futuro, né? Hoje em dia, a gente já observa que é uma realidade, né? A obesidade infantil, ela cresceu muito e realmente é um problema de saúde pública, é algo que nós realmente precisamos conversar e orientar a população. Sim, sim. Eu quero que vocês pensem sobre uma coisa, que a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, enquanto eu falo com o doutor, mas aí vocês precisam de tempo também para se organizar. Que é o seguinte, eu queria que você dissesse lá na tua realidade quais são os vilões dessas crianças, e aí queria que Cristina desse alguma dica para as mães que estão em casa. Tipo, o que pode colocar, vamos supor que o vilão seja o espinafre, lá onde ela trabalha. E o que pode fazer com o espinafre, colocar em casa? Uma coisinha que às vezes é um temperinho que você coloque, um detalhe que já muda toda uma situação. Então a gente vai fazer isso daqui a pouco para vocês aqui, elas vão ficar pensando. Doutor, os perigos da obesidade, vamos começar a falar sobre eles, né? Quer dizer, a criança chega à adolescência com um mau hábito, ou de repente na adolescência começa a comer compulsivamente. Quais são os perigos disso? Bom, vários perigos. Primeiro, o próprio perigo em si das doenças físicas, clínicas, né, que podem ocorrer. Acredita-se que uma criança obesa, ela carrega para a sua vida uma carga muito grande de probabilidade de continuar a ser um adulto obeso. Então, assim, é muito importante que se evite, já que se trate a obesidade na infância, né? E porque parece que as próprias células, né, de gordura, elas arrastam como se fosse um registro que é muito difícil voltar atrás. Como né? se a célula tivesse memória, Uma cada memória, pedacinho do corpo da gente. É exatamente isso, né? A célula arrasta uma memória. Então, a obesidade em si e as consequências na obesidade, né? Que é a hipertensão arterial, alteração de diabetes e alterações da glicose sanguínea, né? As alterações de gorduras e lipídios, que são as 3 complicações assim maiores, né, que a gente chama hoje em dia de síndrome metabólica, né? Isso está muito associado com obesidade e com risco tanto da pessoa ter uma menor qualidade de vida, como consequências como diminuição da vida, mortalidade precoce, né? Você usou um termo ainda agora. Síndrome metabólica. Isso, o que é isso? A síndrome metabólica é justamente esse pilar da obesidade associada com pressão alta, associada com diabetes, associada com alteração bastante comum. Uma percentagem cada vez maior, né, de pessoas está apresentando essa síndrome metabólica. E isso tem um risco, é como se fosse uma bomba atômica, né, que a pessoa arrasta. E isso está associado, por exemplo, a outras doenças, como câncer, como predisposição a outras doenças também degenerativas, né? Então, a obesidade é algo muito ruim e o que mais tem crescido hoje em dia, mais até do que a obesidade nos adultos, é a velocidade da obesidade em crianças e adolescentes. Exatamente, mas o que eu queria falar aqui é porque muita gente pensa assim, mas isso aí, criança tem saúde pra caramba, isso aí só vai dar problema quando tiver velho, ficar muito tempo assim. Eu acho que é importante a gente dizer isso, eu acredito, e pelas pesquisas que a gente vê, que as crianças estão adoecendo também, os adolescentes estão adoecendo, quer dizer, não fica uma coisa que, só daqui a não sei, tá comendo, mas vai fazer mal só daqui a não sei quanto tempo. Aí tem gente que fala, nem sei se eu vou estar vivo até lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, porque são coisas que, essa síndrome, por exemplo, tem muita incidência em adolescente? Tem muita incidência. E eu acho que outros aspectos associados... Um monte de coisa. Outros aspectos associados à obesidade, né? Que é baixa autoestima, preconceitos relacionados com peso, vários aspectos relacionados com obesidade, né? Que a criança com obesidade, né? Carrega. E vão repercutir, eu acho que na sua formação, vão repercutir na escola, vão repercutir no seu desenvolvimento. Então, eu acho que é algo que precisa ser tratado. Ao mesmo tempo que tem que ser tratado em termos assim, de cuidar da alimentação, de maneira programada e de maneira muito delicada, né? Você não pode chegar para a criança e sair repreendendo, assustando a criança, ou então impondo medidas muito restritivas vai comer, alimentares. Como a gente
escuta, ou né? não comer, né? Tá ficando muito gordo, para de comer. Isso não... Não, eu digo, vai comer os legumes do prato, não vai comer a sobremesa nem antes, mas a comida toda do prato vai comer, só levanta daí se comer tudo. Por isso é que eu acho que aspectos que envolvem... Acaba dando um trauma, você está querendo dizer isso, traumatiza e a criança não... E pode causar até transtorno alimentar. Isso, exatamente. Um dos aspectos que você tem, se você fizer uma orientação muito restritiva, algo até meio punitivo, você causar problemas, a pessoa se tornar, aí sim, com baixa autoestima, muito preocupada com peso, forma isso, vinha a ter como consequência um transtorno alimentar. E como é que resiste a isso, gente? Porque ele está falando, olha, nem 8 nem 80. É isso que você está falando. Exatamente. E aí, como é que a gente fica ali na metade do caminho, gente? Porque as tentações são muitas. Com certeza, né? Ainda mais hoje em dia. Né? É muita a variedade dos alimentos, vários produtos a cada instante. Muita exposição, né? Exatamente. Começa por aí, o fazer o alimento, né? Exatamente. Não comprar ele pronto, ultraprocessado, que... Aí você já está trazendo para dentro de casa, né? Sem então dúvida, você já está dando a chance dele comer aquilo que não deveria. Sim. Eu acho que não comprar, num primeiro momento, tentar não deixar esses alimentos disponíveis em casa isso. e negociar com a criança, né? Em geral, crianças um pouco mais novas, fica um pouco mais fácil de lidar com essa questão da conversa, muito mais do que os adolescentes, né? Que já têm uma opinião já formada, já é um outro público, de certa forma. Mas, assim, num primeiro momento, eu acho que não disponibilizar uma quantidade enorme desses alimentos, deixar em casa, à vista das crianças e sempre negociar, né? Porque, assim, eu costumo dizer que a alimentação, na verdade, é muito mais do que ingerir nutriente. A alimentação, ela faz parte do social, ela faz parte do cultural, tem toda uma questão emocional, né? Tá envolvido, vários fatores estão envolvidos. Então, assim, caso eles tenham que consumir algum item, às vezes numa festa de um coleguinha, que é algo inevitável, né? Acaba acontecendo. Sim. Então, assim, que seja específico para aquele momento, né? E não ter à disposição em casa. Não, eu achei bacana o que você falou, porque assim, vai ao cinema, né? Exato. Vai ao shopping, vai na praça, tá? Toma um sorvete, toma um refrigerante. Mas são ocasiões. Exato. O dia a dia é em casa manter. E é até bom é o que determina. também, Eu né? acho que, por exemplo, tem determina coisas... o padrão o dia a dia, não são os momentos pontuais. E eu acho, Ana, que tem coisas assim, a escola, eu acho que é uma área de oportunidade também para você investir. Claro que você não vai controlar um ambiente como, por exemplo, o cinema, como você citou. Vai ao cinema, ele vai estar exposto, logicamente, a essa cultura atualmente da nossa sociedade, né? Mas a escola pode ter esse papel, desde como é o planejamento da cantina. Então, assim, a preocupação do pai, quando matricula o seu filho, como é que é a cantina daquela escola, como é que aquela escola se comporta em relação a alimentos. E, de né? certa forma, ter uma tranquilidade para as famílias, né? Na minha rotina, na verdade, a gente costuma até observar muitas famílias comentarem: nossa, eu sei que aqui ele se alimenta bem. A cantina não tem alguns itens que não são relevantes para alimentação. Então eu fico tranquila porque eu sei que no final de semana ele pode ir a uma festa de um amiguinho, pode ir ao parque e consumir determinados tipos de alimento. As famílias, elas costumam falar, né? Legal. E, assim, o que eu observo é que, na verdade, eles precisam de suporte. Né? Hoje em dia está tudo muito acelerado, as famílias não têm tempo para conversar, estão trabalhando muito, não tem tempo de dar aquela assistência às crianças, de uma forma geral, né? Haja visto que a gente observa de informação de tudo. Então, assim, eu acho que ter o suporte de empresas que auxiliam nessa questão de fornecer alimentação adequada, de uma alimentação saborosa, nutritiva, isso tudo lúdica, agrega, né? Durante legal. a rotina, as crianças, elas conseguem ter uma alimentação boa durante a rotina escolar. Ao chegar em casa, os pais, eles já estão cansados, né? Isso acontece com muita frequência. E muitas vezes, por mais que eles queiram... E dá para exagerar uma vez por dia? Pode? Olha, tipo, você falou, fica durante o dia, você sim. falou, chegou a noite, o pai tá cansado e a mãe Sim. já chegou... Na hora da janta, dá para fazer um lanchinho mais engordativo? Olha, Todo dia? diariamente, na verdade, eu costumo criança, dizer que... tô falando pra criança, adolescente. Eu tenho porque a gente não forma opinião padrão, né? também Se sobre for isso. diário.
Porque eu acho Exato, assim... por isso que eu falei, chegou em casa cansado, opa, isso é diário. É o que? A diferença é essa. Eu acho que você pode fazer você tem que ter como base que os pais e a escola e os principais núcleos que a criança frequente, né, tenham essa visão de que você hoje em dia tem uma sociedade que acaba permitindo, né, de alimentação que assim não é adequada, que pode levar à obesidade, mas ao mesmo tempo não ter assim uma limitação completa, porque é importante que a criança coma um sorvete, coma um chocolate, coma outras coisas, mas essa medida, né, que eu acho que os pais têm que ter, né, do tamanho que eles vão... E vocês que trabalham com crianças e com adolescentes, principalmente, a gente está falando muito de adolescente aqui, como fazer para consertar o que não está legal? Ou seja, já tem um hábito, poxa, a mãe ou quem criou, o pai, a avó, o tio, os pais, com muito trabalho no nascimento da criança, nos primeiros anos, não tiveram condições de fazer, né, ter essa disciplina alimentar, e aí de repente estão vendo o filho ficar obeso, ou o filho está obeso. Queria dicas de vocês, porque a adolescência é um momento difícil, a gente sabe disso, de muita transformação, e a gente vai tirar uma coisa gostosa, né? Acho que você deixou uma ótima dica aqui já, não ficar xiita, né, em cima, porque pode reverter. Exato. Mas que dicas, o que a gente pode fazer, né, para... Você pode, tá? Ir substituindo aos poucos, né? Começa ir retirando aquilo que é, né, menos saudável, né? Vamos dizer, o refrigerante, que é uma coisa muito artificial. Começa a substituir por uma coisa mais natural. Ou diminuir, entendeu, a dosagem também, né? Também, né? Então, assim, até por uma questão fisiológica. Aos pouquinhos, você vai introduzindo alimentos mais saudáveis, né? E retirando aqueles que não são tão saudáveis, né? E eu acho assim, essa de, como ela disse, diminuir, é uma ótima dica, porque você começa diminuindo até que vai chegar um ponto que não vai tomar mais aquilo, não vai comer mais aquilo e já substituiu por um outro novo alimento. E fisiologicamente, na verdade, as nossas papilas gustativas, que é o que nós temos, né, na nossa língua, elas vão se adaptando a esse sabor. Quando a gente troca um alimento muito concentrado, por exemplo, um refrigerante, extremamente concentrado em açúcar, da noite para o dia, no outro dia só oferta água, né? Seria o ideal, obviamente, mas é difícil, o né? indivíduo ele tende a se frustrar no meio do caminho, principalmente o adolescente, né, que já tem essa opinião formada. Então, se você diminui aos poucos essa quantidade, fisiologicamente seu corpo já vai entendendo. A chance do sucesso é bem exatamente. E aí as chances, até da questão comportamental e fisiológica, acaba facilitando muito esse resultado final. Então vamos lá, porque eu tinha o desafio que a gente está agora já na reta final do programa. Os vilões lá na tua escola e dicas para deixar a comidinha mais gostosa. Sem dúvida, os verdinhos, como eles costumam chamar. Todos os folhosos, principalmente os verdes escuros, né? Todos os alimentos que eles são muito coloridos, né? Eles são os vilões, sem dúvida, e os integrais, né? Então, assim, hoje em dia, a gente já se preocupa muito com essa questão da inserção dos alimentos integrais na alimentação escolar, até mesmo para já ajustar um pouco essa questão do padrão, para que eles sintam o sabor, entendam que, na verdade, não tem tanta diferença. Mas o que eu estou perguntando é o seguinte, o vilão no sentido, para eles que estão acostumados, o que eles não gostam? Os integrais. Os integrais. Exatamente, os integrais. Especialmente. Os arroz integral, macarrão integral, por exemplo. Detestam. É muito complicado. Como tornar, com a palavra Cristina, como tornar o arroz integral? Eu tenho receita que eu só como arroz integral. Arroz integral e o macarrão integral mais interessantes para o paladar das crianças. Aí eu acho que você tem que buscar alguma coisa que eles gostem, né? Para você saborear aquele prato, né? Para você poder colocar sabor naquele prato, né? Porque se for só o macarrão integral que ele não gosta, fica difícil, né? Sim. Então, buscar alguns temperos que eles gostem,
tipos de molho, né, que gostem, para que abusar possa, mais dos molhos, dos temperos. Para poder. De repente, se gosta de castanha, essa Entendeu? criança gosta de castanha, pode Porque você colocar, porque é pode fazer, criatividade. você Sabe pode fazer um molho com coisas naturais Sabe também. uma coisa que não eu- necessariamente um ultraprocessado, entendeu? Uma coisa que eu vi, que eu achei interessante, até num programa em escola, é assim, transformar isso numa coisa lúdica. Então, por exemplo, você fazer uma tarefa conjunta com várias crianças, né, de preparação de salada. Então elas trazem as coisas, fazem junto aquilo e depois comem. Então assim, transforma uma coisa meio lúdica. Então a família melhor pode isso, se organizar Isso é em torno maravilhoso. de A alguma gente coisa, grava, né? isso é maravilhoso. Eu gravei, inclusive, um programa a respeito disso, que a gente fez uma série aí sobre alimentação. E que a nutricionista falava isso. Traz ele para a cozinha, Isso. deixa, claro. Valorizar E aí a ela deu opinião várias deles, né? dicas de manter a segurança na cozinha com a participação da criança. Não adianta só você falar, orientar, tem que transformar aquilo numa coisa motora, numa coisa viva, em que a criança se envolva com aquilo. E na prática, se ela vai preparar, né, e a coisa tem um aspecto diferente, depois ela come junto com todo mundo, entendeu? Eu tenho até Aquilo uma experiência, desmistifica, desculpa né? até Não, interromper, claro, mas eu ótimo. tenho uma experiência muito interessante, né? Em determinada época do ano, na escola em que eu trabalho atualmente, a gente trabalha muito a questão do verde, né? Por conta do St. Patrick, que tem a ver, na verdade, com o conteúdo pedagógico que as professoras dão em determinada época do ano. E aí uma atividade que foi proposta era um muffin de couve. Num primeiro momento eu falei, bom, vamos fazer, óbvio, só que acho que eles não vão aceitar. E tudo bem, eles colocaram a mão na massa, né? Na verdade, foram crianças de 4 a 6 anos, várias turmas, e eles prepararam os muffins, né? Um colocou o ovo, o outro colocou a couve, e mexeram, levaram, né? Colocaram no tabuleiro, entregaram ao cozinheiro para colocar no forno. E, na verdade, nós tivemos uma resposta muito interessante. Porque, assim, eu, nutricionista, Ana Paula, eu não imaginei que eles fossem provar do muffin verde. E gostar, E né? eles provaram e gostaram. Então, assim, para dar também uma facilitar essa questão da aceitação, nós propomos uma calda de cacau. Na verdade, não era um chocolate, né? Era uma calda que parecia uma calda de chocolate, mas era uma calda com cacau, né? E um pouquinho do açúcar demerara, que é também adaptado. E eles aceitaram muito bem. Então, assim, realmente, essa questão do coletivo, do preparo, da valorização da criança, De participar, no preparo, de se envolver no processo. Gente, eu queria muito agradecer. A gente já está estourando no tempo, porque o assunto é muito interessante mesmo. Mas a gente vai gravar mais programas falando sobre isso, porque como eu falei aqui no início do programa, outros que eu gravei, outras edições da Educação que eu gravei a respeito de alimentação, eu inclusive descobri crianças que só comiam macarrão, só comiam determinado, sem molho, sem nada, só aquilo. Então realmente é algo que a gente tem que conversar bastante e a Educação está aqui para isso, essa é a nossa missão. Parabéns pelo trabalho, sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá.